Deus, em nome de Jesus. Vamos primeiro lá no capítulo de João 8, primeiro de João 8. Amém? Glória a Deus. Bom dia, João. Deus abençoe. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 12. Acharam aí? 8, 12. Jesus está dizendo assim, ó. Discurso de Jesus sobre a sua missão, não é isso? Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, pastora, como assim? Por que Jesus falou outra vez? Porque lembra daquela mulher cananeia? A mulher cananeia teve uma hora que Jesus deixou ela falando sozinha. Você já reparou isso na Bíblia? É estranho, né? Mas por que Jesus deixou ela falando sozinha? Porque aquela mulher era meio teimosa. Não adiantava muito falar com ela. Tem gente que é meio teimosa. Como assim? Porque Deus, Ele não é injusto. Ele sabe exatamente o que a gente precisa fazer para ser abençoado. Deus sabe de tudo. O Naamã, quando ele foi procurar a ajuda de Deus, Deus já sabia o que o Naamã tinha que fazer para ele se ver livre daquela lepra. Então ele usou lá o profeta e falou, ó, fala para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão, que ele vai ficar curado. Entendeu? Deus sabia certinho a receita para acabar com aquele problema de Naamã. Mas dependia muito do Naamã. Se Naamã foi um cara meio teimoso, porque ele não queria ir. Mas aí deram um conselho a ele, ele não teimou. Se ele fosse um cara meio teimoso, ele não iria. E ele ia continuar com aquela lepra, sofrendo. Pastora, o que a senhora quer dizer com isso? Às vezes tem coisas na nossa vida que nós passamos que Deus sabe como acabar com aquilo ali. Mas às vezes Deus está falando com a gente não dá muito ouvido. Uns teimam, outros esquece, vai chegar ali fora, esquece aí. Se o Naamã esquecesse de mergulhar 7 vezes, ele ia perder a bênção dele. Entendeu? Tem coisas que Deus já está te avisando. É igual a prosperidade. Às vezes a pessoa, não quero prosperar, não sei o que, mas a pessoa não devolve o dízimo do Senhor. E o pastor já falou várias vezes, mas a pessoa é teimosa, a pessoa não é bem assim, não. Deus entende minha situação. Tu acha que Deus é tão bonzinho, Ele não entende? Mas irmão, não é entender, não. É você que não está entendendo Deus. Que as coisas com Deus funcionam com obediência. Se eu não obedecer Ele, esquece esse negócio de que Deus entende. Você está travando suas bênçãos. Você está entendendo? Isso não funciona. Se Naamã pensasse desse jeito, mas Deus entende que está muito frio para mergulhar naquele rio. Deus entende que esse rio é muito sujo. Ele não ia ser curado da lepra. Você está entendendo? Então, muitas das vezes, existem pessoas que é meio teimosa. Deus já falou para a pessoa não ir. Quer ver outra coisa também que é perigoso? O amor ao dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que é toda espécie de mal. Tem gente que não prospera porque ama tanto o dinheiro que não prospera. Por quê? Porque não devolve a Deus o que é de Deus, vai ficar tudo travado. E outros buscam mais o dinheiro do que Jesus. A pessoa está o tempo todo procurando um jeitinho de arrumar um dinheiro, mas a pessoa não está buscando o Espírito Santo de Deus, não está buscando saber o que Deus quer da vida dele ou da vida dela, o que pode melhorar com Deus. A pessoa não está buscando a Deus, ela está buscando o dinheiro. Tem gente que vive assim. Quando a palavra de Deus diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a gente não podemos amar mais o dinheiro do que a Deus, gente. Você entendeu? Você está mandando buscar o Senhor, estou buscando o dinheiro. Por que não vai buscar o Espírito Santo, né? Não, vou buscar o Senhor, receber o Espírito Santo. Não, a pessoa está o tempo todo pensando, tem que dar um jeito de ganhar um dinheirinho. Quer dizer que é meio esquisito isso. Ela serve mais o dinheiro do que a Deus. Isso aí não é...
a gente vai embora. Outro dia eu estava meditando sobre isso ali. Tudo bem que a gente precisa pagar nossas contas, suprir nossas necessidades, mas, irmão, nunca devemos deixar de buscar o Senhor, de se dedicar às coisas do Senhor. A gente vai embora e não leva nada. Eu fiquei meditando nisso no livro de Eclesiastes, quando o cara construiu grandes coisas. Depois ele olhou assim, ele falou: tudo isso é enfado debaixo do céu, porque eu construí isso tudo. Você já viu isso no livro de Eclesiastes? Eu construí isso tudo, mas para quem vai ficar isso aí? Daqui a pouco eu vou morrer. Quer dizer, eu trabalhei minha vida inteira, gastei muito tempo, gastei muito dinheiro. Tudo bem, está tudo pronto, e agora? Acabei, daqui a pouco eu vou embora, isso vai ficar para quem? Você está entendendo? Tem gente que é meio bobinha, meio bobinha. Esquece que tudo nessa terra aqui, tudo isso é passageiro. Entendeu? Às vezes a gente se esforça muito, perde muito tempo com coisa boba que vai ficar para aí. É a mesma coisa aquela pessoa que suja o coração com ódio, com mágoa, não perdoa. Que bobeira, gente. Se ela morrer magoada desse jeito, e aí? Por que não perdoou, não aproveitou a oportunidade que estava aqui na terra? Não desfez isso, deixou isso para lá? Não tem um versículo que fala sobre isso? Procura consertar-se com teu irmão quando você está em caminho junto com ele. O que é o caminho? Quando você está vivo. Tudo que você tem que fazer, se consertar com Deus, se consertar com seu irmão, consertar a sua vida, tem que ser enquanto você está vivo. Depois que morrer, já era. Aquilo que a gente sente que não agrada a Deus, a gente tem que lutar contra aquilo ali. É um pecado, é um vício. Eu, quando fui para a presença de Deus, eu tinha um montão de vício, mas não pensa você que eu entrei para a igreja e relaxei, tem como estar. Não é assim não, gente. Se você morrer assim, você vai para o Hades. Você está preso no vício, não pode se esquecer disso não. Deus me livre se eu morrer assim. Você se perde para sempre. Estão entendendo isso? Porque isso, Deus veio para limpar você, para te libertar. Mas enquanto você está numa situação dessa, você está em pecado. E isso é um espírito que usa você. O pior pesadelo meu, quando eu vim para a presença de Deus, foi quando eu descobri que era um espírito que me usava para me fumar. Que eu bebia, fumava, cheirava, pedi força a Deus, Jesus me libertou, mas eu continuei fumando. Aí um dia eu cheguei lá no escritório, eu falei: pastor, eu já fui liberta da bebida, das drogas, mas se te falar, cigarro, eu não consigo largar isso. Aí meu pastor falou assim para ele: Fabiana, no dia que você entender que não é você que fuma, você não vai querer mais isso na tua vida. Aí eu fui embora para casa pensando, meditando. Depois eu entendi. Tem gente que tem medo de ver. Você também não tem que ficar vendo essas coisas. Você tem que olhar para Jesus. Mas bota um vídeo aí de umas entidades manifestadas, vê o que elas fazem. Eu vi um vídeo aí da pombagira manifestada, né? Ela rodando com aquela saia, ficava um desse lado, um desse lado. Um ficava enchendo toda hora o copo e o outro era responsável pelo cigarro. Ela acabava de fumar um, aí o cara acendia da roupa na mão dela. Irmão, o que se botava na encruzilhada antigamente? Hoje em dia não se bota mais nada, não se bota até caldo de quinoca para não gastar muito, porque o frango está caro. Não é não? Hoje em dia caldo de quinoa, o frango está muito caro, não botar galinha não, botar caldo de quinoa de galinha, tá? Pipoca que é mais barata, entendeu? Farofa. O que mais tem é pipoca e farofa que é baratinho, entendeu? Mas aquelas coisas assim, aquelas frango, açaí, que não tem mais não. Mas o que botava lá antigamente? Mais o quê? Maço de cigarros, garrafas de champanhe, de cachaça. Eles davam para quem?
Você já viu dar um maço de cigarro para o Espírito Santo? Hã? Gente, a gente tem que parar para pensar. Você já viu dar uma garrafa de cachaça para o Espírito Santo? Ah, ele vai ficar doidão, vai ficar sobre o Espírito. Tu já viu isso? Mas você já viu entregando isso para as entidades. Ele é um espírito que não tem corpo. Você está entendendo? Porque ele não veio como cidadão legal na terra. Ele não veio assim, eu nasci pelo ventre da minha mãe, você nasceu pelo ventre da sua mãe. Nós viemos pela madre de uma mulher. Sim ou não? Hã? Mas o demônio, você já ouviu falar que ele tem mãe? Alguém já ouviu falar? Oh, cadê a mãe? A mãe do diabo. Já ouviu falar da mãe do diabo? Ele não tem mãe, porque ele não tem corpo. Ele é um espírito que foi lançado lá do céu aqui na terra. Ele gosta de prostituição, ele gosta de bebida, ele gosta de droga, ele gosta de cigarro, ele gosta disso tudo. Mas para ele fazer isso, ele precisa de um corpo. Porque como é que ele vai fumar sem um corpo? Como é que ele vai beber sem um corpo? Como é que ele vai se prostituir sem um corpo? Ele precisa de um corpo para consumir aquilo ali que ele quer. Pastora, o que significa isso? Que esse corpo não seja nosso. Entendeu? Que nós não emprestamos o nosso corpo para ele fazer isso, gente. Porque ele vai procurar um corpo que ele possa usar. Se ele puder usar a pessoa, ele vai entrar e ele vai usar para consumir aquilo ali. Ah, olha, a pessoa é viciada em cigarro. Não, um espírito que é viciado no cigarro que usa aquele corpo para fumar o que ele quer. É um espírito que é viciado na bebida que usa aquele corpo para beber. É viciado em pornografia, usa aquele corpo para fazer a mandrecagem dele. Ou seja, o ser humano está sendo um cobaia, está sendo usado por ele, uma marionete. Então, quando eu descobri que não era eu que fumava, que era um espírito que me usava para consumir aquilo ali, irmão, eu orei a Deus, falei, Senhor, eu não quero ser usada pelo diabo. Não, eu conheci o Senhor, já fui batizada, para mim viver uma vida com o Senhor. Como é que eu vou ser usada pelo diabo? Porque, irmão, você tem ideia do impacto que é você saber que um espírito maligno usa você para fazer aquilo ali? Tu já pensou você saber que um espírito maligno usa você para fazer isso e isso nem te incomoda? Tu não ficaria incomodado, não? Fala a verdade. Saber que o diabo usa você para fazer aquilo ali. Eu me senti incomodada. Eu falei, não, eu não nasci para ser usada pelo diabo. Eu quero uma comunhão com Deus. Irmão, eu comecei a minha luta. Eu chorava com o cigarro na mão. Eu molhava o cigarro de lágrima. Deus, tira isso de mim. Eu não quero continuar sendo usada por esse espírito. Me liberta desse espírito. Foi uma batalha. Você entendeu? Até quando Jesus me libertou, que eu não estava fumando, eu lembro que todos os dias de tarde, durante uma semana ficou isso, todos os dias de tarde começaram a me dar uma vontade terrível de fumar. Eu sentia até o cheiro do cigarro, cara, me dando aquela agonia, fuma. Aí eu saía, corria para o quarto e orava, porque eu pensei o seguinte, isso é um espírito. Se isso é um espírito, se eu orar, Deus vai me livrar dele. Aí eu saía para o quarto, correndo, eu ajoelhava, Senhor, tira isso de mim, não deixa eu cair nessa tentação, me liberta desse espírito tentando me provocar, né, para me fumar. Aí eu ia orando, eu lembro que eu sentia um negócio, eu era muito estranha, era sobrenatural, eu sentia como se estivesse descendo uma coisa assim sobre mim. Irmão, mas me dava uma paz, um sossego, e aquela agonia, aquela vontade de fumar saía, quer dizer, o demônio se afastava. Eu começava a orar e se afastava. Eu fiquei assim uma semana, vinha aquela vontade, eu ia lá, corria, orava, vinha aquela vontade, depois de uma semana,
Nunca mais eu senti isso, porque a palavra de Deus diz o seguinte: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Até hoje, nunca mais eu senti essa vontade. Pastora, por que a senhora não sente mais essa vontade? Porque aquele espírito não está mais em mim. Ele não tem mais poder sobre mim, ele não tem mais acesso a mim. Aquela vontade, aquele desejo era dele, não era minha. Desejo pelas drogas, pela bebida, aquilo era dele, não era meu. Porque ele me usava, eu sentia vontade de fazer, porque ele estava em mim, agora ele não está mais. Pastor, e agora a senhora sente vontade de fazer o quê? De louvar, de orar, porque agora o Espírito que está em mim é do Senhor, então a minha vontade é do Senhor. Vocês estão entendendo? E tem muita coisa que você pensa que é você que é assim. A pornografia, eu sou viciado, você não é um espírito sodomita que ele tem que usar seu corpo. Aí você fica doido, você tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Mas quando esse espírito sai, você toma até nojo de pornografia. Você vai entender que não era você, entendeu? Porque você não é assim. Aquilo era um espírito que fazia isso. Pastora, mas deixa eu te explicar uma coisa. Por que então, já que é um espírito, não sou eu, por que eu tenho vontade? Tem gente que olha uma coisa pornográfica, ela sente desejo de trair, desejo de sair com a pessoa. Ah, mas se não é, por que eu sinto vontade? Da mesma maneira que você sente vontade de fumar, da mesma maneira que você sente vontade de beber, da mesma maneira que você sente vontade de matar alguém, depende do espírito que está usando você. Você está entendendo? Se for um espírito lá da morte, a vontade de matar alguém em você. Quer ver um exemplo? Quem veio para matar, roubar e destruir? Hã? Parou para pensar isso. Quem veio para roubar, matar? Tudo bem, Luzia? Bom dia. A paz do Senhor, meu amor. Como é que está a nossa pequenininha? Sim, sim. Ah, sim, estamos orando por ela. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quem veio para roubar, matar e destruir? Aí você fala assim, eu estou com uma vontade de matar o fulano. Da onde que vem? De quem é essa vontade? Você já sabe quem é, gente. Você está entendendo? Então, o nosso corpo, ele é templo de Deus, onde Deus habita, ele mora. Mas se o bichinho achar uma brecha, ele entra. Entendeu? Então, quando eu estava lá naqueles vícios lá, que eu descobri, né, que aquilo ali não era normal, que aquilo não era eu comecei a lutar para se ver livre daquilo ali. Até porque você sabe que aquilo é um espírito que está na tua vida. Você não vai lutar para tirar aquilo ali? Um abismo puxa o outro, gente. Ele só veio para roubar, matar e destruir. Se você não lutar para acabar com aquilo ali vai querer acabar com você. Então, às vezes, tem pessoas que vêm para a igreja, tá com aquele problema, né? Ah, mas Deus aceita? Claro, Jesus veio para os pecadores, né? Jesus veio para os pecadores, mas para que se arrependam. Entendeu? Não é, aí eu vim para a igreja, eu bebia, fumava, cheirava, Jesus veio para os pecadores, vou ficar assim mesmo. Não, irmão. Eu comecei a lutar para mudar de vida. Porque eu não queria mais ser aquela vida. Eu queria ter uma comunhão com Deus. Depois, mais lá para frente, eu queria tomar uma santa ceia. Eu queria ajudar em alguma coisa na igreja. Eu não me sentia bem. Como é que eu vou ajudar na igreja se eu fumo? Se eu ainda tenho vícios? Como é que eu vou ter comunhão com Deus aqui dentro da igreja? Daqui a pouco eu vou sair daqui, eu vou continuar fazendo o mesmo erro. E eu comecei a lutar. Tem gente que não luta contra o pecado, tem gente que se acomoda ali. Não é para você se acomodar. Você veio torto, veio errado, veio mentindo, tudo bem, Deus te aceitou sim, mas é para te limpar. Você tem que aceitar ser limpo. Né? Tem gente que, nossa, não, tá bom, Jesus entende assim mesmo. Não, irmão.
Não é assim não, Jesus veio para os pecadores, mas para que se arrependam e mudem, se convertam. Entendeu? Aquela mulher que foi... Aí, vamos terminar aqui que eu vou mostrar um negócio aqui a vocês. Ele está falando aqui, ó. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo, não é isso? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você tem a palavra de Deus, você não vai andar no escuro. E sabe o que é andar em treva também? Vou te explicar. Às vezes você está passando um problema, uma situação difícil. Às vezes é no seu casamento, é uma luta com a sua família, porque não pensa você que é impossível você salvar a sua família. Não é, mas é trabalhosozinho. Entendeu? É como se você fosse o Gideão e estivesse trabalhando trigo lá no lagar. É trabalhosozinho. Josué fala, Deus falou para Josué, levanta daí, se esforça, tenha bom ânimo, o negócio é sério, mas você vai conseguir. Entendeu? Você tem que se esforçar. Porque o diabo, ele é assim, ele tem um enorme... ele tem assim uma coisa que eu, outro dia eu estava meditando nisso, eu falei, poxa, a igreja precisa saber disso. Se você soubesse o empenho dele, o empenho que ele faz, os arsenal que ele faz, que ele move céu e terra por uma alma, você está entendendo? Para Deus, eu, você, a sua família, tem muito valor uma alma, mas para o diabo também. Se deixar, ele luta com todas as forças para não perder aquela alma. Entendeu? Mas não consegue, porque se você é de Deus, a sua família vai ter que se converter. Mas a gente tem que lutar. Você está entendendo? Tem que lutar. Então, quando ele fala que quem me segue não andará em treva, porque às vezes você está passando uma situação que o inimigo tenta colocar na tua cabeça que aquilo ali não tem saída. Ah, mas é muito tempo que você já está passando essa batalha. É muito tempo que o Toninho é assim. Já reparou quantos anos? Ele faz você contar até no dedo. Quantos anos tem que você olha que o Toninho muda? Entendeu? Ele faz você achar que aquilo que você está passando ali, não tem saída. Tá difícil para você, você não consegue sair dali. Mas quando você tem a palavra de Deus, você não anda em trevas, você enxerga a saída. Pastora, quem é a minha saída? A sua saída é Jesus. Primeiro que a sua saída é a palavra. Deus disse assim, ó, eu enviei a minha palavra e os livrei da destruição. O Davi também disse assim, ó, invocarei o nome do Senhor e ficarei livre dos meus inimigos. Qual tem sido os seus inimigos? Pastor, meu inimigo é a minha prosperidade. Meu inimigo é uma doença. Vira e mexe, sai do Toninho, entra no Zezinho. Sai do Zezinho, entra no Chiquinho. Sai do Chiquinho, entra em mim. E realmente você está certo em não aceitar isso. Porque Jesus Cristo, ele já levou as nossas enfermidades e as nossas dores. E a gente, a nossa família, não tem que ficar capinando mesmo com doença, não. Tem que amarrar mesmo, mandar embora. Porque Jesus chamou a gente para ter paz. Você está entendendo? De repente, seu inimigo é uma doença. De repente, seu inimigo é um problema no seu casamento. É um espírito que trabalha ali, sabe, no coração do seu esposo, da sua esposa, para um não compreender o outro, um não tratar o outro bem, com carinho, porque o casal, ele funciona assim, quanto mais carinho você tratar a sua esposa, o seu esposo, é melhor. Aí você fica lá, tem a conta para pagar, tem mais não sei o que para pagar, tem um boleto para pagar, você esquece de vez em quando pegar a sua esposa e levá-la para tomar um picolé, não dá porque está frio, mas tu esquece de levá-la para tomar um refrigerante, um cachorro quente, sei lá o que vocês querem comer. E se o pastor e a pastora for falar, a pessoa não aceita o conselho de Deus. Aí eu ia até pregar sobre isso daqui a pouco. Tinha um povo lá que eles não aceitavam o conselho de Deus. Porque isso aí é uma coisa que se você vier aqui na igreja 200 anos eu vou pregar isso aqui.
que eu não sei da vida de nenhum de vocês, eu estou pregando que Deus me ensina, que Deus fala. Não é do agrado de Deus que um homem põe uma mulher dentro de casa e só dá arroz e feijão, arroz, não é assim não. O homem tem que levar a mulher para passear um pouquinho, gente. Deus não se agrada disso, isso é muito sério. Tu lembra da Ana? Da Ana da Bíblia. Quando ela foi lá pedir um filho a Deus, e adorou, e chorou, aquela coisa toda. Ela saiu dali, o semblante dela não era mais. A Ana engravidou, foi abençoada. O que o marido dela fez com ela? Tu lembra? Eles saíram, foram passear, foram adorar, foram passear e tal, aquela noite agradável, e Deus se lembrou da Ana, e a Ana engravidou. Mas o que o marido fez com ela? Você está entendendo? Isso atrapalha o casamento. Se você falar, a pessoa não aceita, o Espírito Santo está triste. Porque o ser humano, ele não é que, mas eu não tenho condições, não é condições, não, você sair para tomar um refrigerante, às vezes vai ficar até no valor do lanche da tarde que você está pagando em casa. É só para sair de casa. Entendeu? É respirar, gente. Isso é sério. Entendeu? Aí a pessoa, sabe o que a pessoa fala? Mas eu não prendo a pessoa, mas se quiser vai sozinha. Não é sozinha, não é a sua companhia, gente. Daqui a pouco você morre, não faz nada. Você não deixou uma lembrança boa no coração da pessoa, só que lembrança, que estava dentro de casa, problema, boleto, só isso que você vai lembrar do seu marido ou da sua esposa. Você está entendendo? É complicado isso. O casal, ele tem que ter um tempo para eles dois. Vamos deixar o Zezinho na casa do Toninho, vamos passear um pouquinho, vamos tomar um sorvete, é certo, gente. Eu não estou falando de cama, não, nem tudo é cama, não. Eu estou falando de amizade, de comunhão. Eu estou falando isso porque eu vivi muitos anos na presença de Deus, casada ali com meu esposo. Assim, casada que eu falo, vivendo com ele na presença de Deus. E eu e meu marido, a gente fazia isso. A gente não era rico não, mas uma vezinha por mês, era assim, tinha uma vez que ele levava eu e as crianças, e tinha um dia que ele falava, Natasha, agora você vai ficar com a Yasmin, agora só eu e tua mãe que vai. E a gente, pastora, a senhora ia para o hotel? Não ia para o hotel. Oi? Não entendi. As meninas, claro, a Natasha ajudou a criar a Yasmin. Eu falo que a Natasha é mamãe da Yasmin, ela ajudou a criar desde pequenininha, ela ficava, tá bom? Aí o que acontece? Eu não ia para o hotel, ficava não, mas a gente ia com um lugarzinho, né, uma musiquinha tranquila, ali a gente conversava, né? Fazia um lanchinho, não era tão caro, mas fazia um lanchinho, a gente conversava, eu escutava ele me escutava, entendeu? Depois a gente vinha para casa, tranquilo, bem, então de casal tem que ter, e sabe o que acontecia? Eu vou te explicar, porque às vezes a gente tem que explicar mais profundo, porque as pessoas não entendem, então só Jesus na causa. Quando a gente passeava, a gente estava nesses momentos em que a gente vinha para casa, a gente tinha momentos na nossa intimidade, como o Espírito Santo ficava presente no nosso casamento. Depois a gente dava a mão e orava, gente, uma presença gostosa do Espírito Santo. Era tipo uma aprovação, vocês estão bem, vocês estão fazendo do jeitinho que me agrada. E a gente orava e Deus atendia as nossas orações. Agora tem coisa que Deus não atende porque o cara é cabeça dura, ou a mulher é cabeça dura. Entendeu? Acha que pode viver de qualquer maneira. Não é isso. Tem que andar dentro dos padrões bíblicos, gente. O casamento dá certo. Tratar com carinho, com amor. Deus não mandou você amar o seu próximo. Você quer uma pessoa mais próxima do que você, do que seu marido e sua esposa. Você sabia que o casal, por incrível que pareça, eles são mais próximos do que os filhos? Pastor, eu não concordo não, amor de mãe, não, você não está entendendo. Você pode amar até mais os teus filhos, mas próximo a mulher é mais próximo do marido e vice-versa. Porque a Bíblia diz que quando eles se unem, eles se tornam uma só pessoa na mão de Deus. Ali o ato
íntimo do casal, isso não é só físico, isso é uma união espiritual, o negócio é forte. Entendeu? Quer ver? O relacionamento de pai e mãe é bonito, né? Mas o que Jesus mandou fazer? Deixará, pois, o homem seu pai e a sua. O pai e a mãe tem até um certo limite. Casou, ele vai deixar o pai e a mãe. Mas e o casal? O que Jesus falou? Que até a morte, o casal não se separa. Entendeu? Os filhos não, os filhos ele falou, deixará pois o homem, pai e a mãe. Vai ter uma hora que vai sair vai sair da vida, mas não vai sair da vida da tua mãe, vai sair da casa da tua mãe, vai se unir sua esposa. Mas o casal já não é assim. Deixará pois o seu marido e sua esposa. Não, aí é até a morte nos separa. Olha só o que é um casamento. E quando eles se unem fisicamente, há uma união espiritual ali. Esses dois estão se tornando um só na mão de Deus. E para ser um só, tem que ter comunhão de espírito também, não é só físico. Tem que concordar um com o outro, tem que amar um outro, tratar um ao outro com carinho. Senão, como é que vai ser um só? Se um pensa de um jeito, outro pensa do outro. Já pensou? Vai ser um só na mão de Deus. Vamos supor, você já tentou levantar para ir no banheiro em algum lugar e uma das suas pernas, estava com cãibra. E aí? Muita cãibra, tu conseguiu ir? Porque uma não estava obedecendo. Então, se as duas pernas não tiverem em condições, em comunhão ali, elas não vão andar. Assim é o casal. Se um não estiver em comunhão com o outro, não concordar, os dois não andam, trava tudo. Quer ver uma das coisas que trava? A prosperidade. Porque um reino dividido, ele não prospera. Gente, isso também é uma experiência minha. Enquanto eu e meu marido era assim meio esquisitinho com o outro, era tudo parado. Meu marido entendeu o evangelho, começou a me tratar com carinho, eu comecei a tratar ele com carinho. A gente começou a viver assim, igual eu acabei de falar. Irmão, como Deus começou a abençoar o meu marido. Meu marido tinha que dispensar trabalho, porque era muita coisa para ele, mas não dava conta. Ele fez autoescola, comprou carro, pagou conta. Meu marido começou a decolar. Mas por conta a gente começou a ter realmente essa comunhão mesmo. Agora antes, como era antes, não dava. Você está entendendo? Eu estou falando isso porque antes do meu marido entender o evangelho, ele não me levava para sair, eu ficava triste. Eu era triste com ele, Jesus via. Eu amava ele, mas eu ficava triste, porque eu falava, poxa, às vezes eu quero sair um pouquinho com ele, e Deus ficava olhando a minha tristeza. Quer dizer, ele estava com falta com Deus. Na mente dele estava tudo bem, ele comprou arroz, feijão, entendeu? Mas não é assim não, o homem tem que ver as necessidades da mulher. Às vezes a mulher está precisando passear um pouquinho, às vezes a mulher está precisando conversar um pouquinho. E o homem é meio incompreensivo. Você está entendendo? É tudo isso. Tem que ver as necessidades financeiras da mulher. Às vezes a mulher está precisando de uma calcinha, fica com vergonha de falar com o marido tem que ver isso. Você está entendendo? Tem que ver lá se não está precisando de um chinelinho. Às vezes a mulher já emendou com o arame embaixo, está arrastando o troço. O sapato já abriu, ela já colou umas 2 vezes, o cara não está vendo, ela já colou até na frente dele. E ele quer que eu te ajude a colar? Irmão, pelo amor de Deus, me dá aqui que eu colo melhor. Eu sei colar direitinho. Irmão, por que você não compra o sapato para sua esposa? Não, que a mulher já colou o sapato no trailer. É sério, gente. Aí depois de tanto meu pastor pregar isso, meu marido foi começando a sair das trevas, tá vendo? Quem anda na luz, quem tem a luz não anda em trevas. Ele começou a sair daquilo ali. Aí, de vez em quando, não era sempre, mas ele pegava um dinheirinho um pouquinho a mais, chegava em casa, amor, olha, passei, lembrei de você, vê se essa saudade me em você. Aí, relaxa, tá? Entendeu? Vira e mexe. Umas coisinhas gostosas. Do esposo? Tu lembra disso, né? Às vezes eu chegava aqui, trazia um pudinzinho, uma coisinha que eu gostava. Ele era assim. Ele foi aprendendo, entendeu? De vez em quando ele pegava assim no meu cabelo, assim, aí tá meio grosso.
Aí ficava quieto, depois ele ia lá, eu paguei lá no salão, sei lá. E eu não gostava, sempre fugia do salão, que eu demorava muito. Ele agora já está até pago, se você não for, você vai perder nosso dinheiro. Eu não, porque eu tenho que fazer almoço, ó, toma aqui, compra uma quentinha. E almoço e vai lá fazer o cabelo, entendeu? É isso. Às vezes a pessoa, mas aí é porque ele tinha dinheiro. Não é de ter dinheiro, não. Se a gente não se esforçar, a gente vai viver de quê? Come, vai no banheiro, come, vai no banheiro, come, vai no banheiro, vai embora. E não tem nada, não, você não vive um momento com a família. Tem gente que tem um espírito de avareza. O que é isso? Se você tiver que comer uma pizza na rua, você não vão comer em casa. Na rua ainda vai pegar choque. Irmão, pelo amor de Deus. Aí a pessoa fica só aquelas quatro paredes. Irmão, por que você não pega o dia da bendita pizza, vai comer num lugarzinho com a sua esposa? Você tá entendendo? Ali vai ver gente, vai conversar um pouco, vai esclarecer. Tem gente que é assim, sai de casa, não pode porque vai gastar. Irmão, mas você tem que de vez em quando viver uma vida com a sua família. Não é só casal não, gente, você tá amigo. Belisca assim, ó, em vez de tu sentir dor, belisca. Se tu sentir dor, você tá vivo, você não tá morto não, você tem que viver. Você tá entendendo? Não é coisa de rico, sabe quando? Aí tem uma coisa aqui do ponto certo aqui, em vez em quando ele bota as promoções de uma pizza desse tamanho, R$25. Entendeu? Não é refrigerante. Nem isso não. É que às vezes o demônio põe na cabeça da pessoa e você fica vegetando. Você entendeu? E tem lugares legais aí que é grátis. A minha nora estava falando agora que lá no shopping da Pedreira agora está tendo um teatro grátis. O pessoal vai tudo para lá assistir o teatro grátis, gratuito. Não custa nada, irmão. Pega um ônibus ali, vai lá ver a Alice lá no País das Maravilhas. Lá que tem um teatro legal. Você tá entendendo? Não tem muito dinheiro, como uma pipoca, irmão. Eu olho pra cara dos outros e vem embora. Mas por que não ficava socada de cara? Você tá entendendo? Entendeu? O casamento, ele cai num modo assim monótono. Não tem, sabe, nada diferente. Não tem como, gente. Também que é caseiro demais, né? Tudo tem que ter, tudo é um limite. Tudo nessa área, até a sabedoria, sabe? Existe um versículo que diz que a gente não pode ser demasiadamente ímpio, nem demasiadamente santo, nem demasiadamente sábio. Sabe o que é isso? É exagerado. Ou é muito uma coisa, ou é muito outra. Não pode, a gente tem que ter um equilíbrio. Entendeu como é que funciona? Tem que ser desse jeito. Então, de vez em quando, não custa nada. Então, o casal, ele precisa se tratar com amor, com carinho. Entendeu? Tem que ver isso. Tem um espírito maligno. E sabe o que ele faz? Ele faz o homem perder o interesse na mulher. E ele faz a mulher perder o interesse no homem, a perder mesmo. Quer ver um exemplo? Você come, você não tem vontade de comer, vontade de tomar aquele cafezinho, quentinho, bom, né? Você não tem vontade de papar aquele papazinho. Quando você está meio enjoado, sei lá, alguma coisa não caiu bem, você não sente vontade de comer. Você já reparou isso? Você olha a comida, entendeu? Tô com vontade de comer. Já aconteceu isso com você? Você ficar meio enjoado, não tem vontade de comer nada? Olhar para a comida, nem fala comida comigo. Já? Tem um espírito que às vezes entra no marido, às vezes entra na esposa, que eles ficam assim. Sabe? Perde o apetite sexual no outro. E isso é um espírito. Isso não é normal da pessoa. É porque eu não gosto mais do meu marido, eu não gosto da minha esposa, eu tenho certeza, acabou, porque esfriou. Não. Deus não é um Deus de confusão. Deus não ia deixar você casar com a pessoa para no meio do caminho você não gostar mais dela. Não foi Deus que falou que ele abomina o divórcio? Como é que ele ia fazer um troço desse? Você casou no meio do caminho? Não, você não vai sentir mais nada por ele. Como assim? Isso é espiritual, você tem que amarrar esse espírito, tem que orar,
pelo seu casamento. Pai, eu não aceito isso, eu repreendo esse espírito. Ele está fazendo eu ter nojo do meu marido, da minha esposa. Por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Ele tenta esfriar um dos dois para não ter relação um com o outro. Por que ele faz isso? Porque o demônio, ele conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Ele precisa fazer você pecar. De alguma maneira. Se você não bebe, não fuma, não cheira, ele vai arrumar um jeito de você pecar de outro jeito. 1 Coríntios, vamos lá, vou te mostrar por que ele faz isso. Ele faz um tomar nojo do outro. Você está entendendo? A pessoa não sente mais vontade de ficar mais com a vida. Ele vai, mas é aquela coisa, sabe? Não é aquele amor, aquele carinho. É um espírito, você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que repreender aquilo ali em nome de Jesus, orar, jejuar, Senhor, eu quero que o meu casamento, o Senhor é amor, Deus não é amor. Eu quero que o Senhor coloque o seu amor no meu relacionamento. Ali no Eclesiastes, você já viu como está escrito lá, que o amor é como labareda de fogo? Ou vocês nunca viram isso, Cantares de Salomão? Senhor, eu preciso que o Senhor renove os nossos sentimentos aqui, que a gente sinta desejo um pelo outro, que a gente sinta... Você tem que pedir a Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Se não, aquele troço esfria, daqui a pouco um acha que não gosta mais do outro, não quer mais olhar para a cara do outro. Aí o diabo vai e bota um desejo de você em outra pessoa que não tem nada a ver com seu marido ou com a sua esposa. Aí pronto. Aí a lenha está feita. Você está entendendo? A pessoa sai de casa, arruma outro homem, arruma outra mulher. Então, porque eu já não gostava mais do Bernardino. Mentira, o diabo que entrou ali. Para pensar se Deus ia deixar você casar, no meio do caminho você não sentir mais nada pela pessoa. Como que Deus ia fazer isso? Deus não é Deus de confusão. Se Ele abomina o divórcio, o casamento é até que a morte separe, então que o amor que Ele botou no seu coração é até que a morte separe. Se tem alguma coisa fria, esfriando aí, é o diabo que está nesse meio. É ele que está trabalhando por você. Quando você está meio enjoado do estômago, você não sente vontade de comer nada, isso é uma enfermidade, sim? Quem botou isso em você? E quem está fazendo você tomar nojo do seu marido, da sua esposa? É ele. Você está entendendo? Você tem que entender, pastor, mas Deus me livre a conversar isso com Deus. Não, você está errado. Você tem que conversar isso com Deus. Deus, isso não é normal. Meu marido não sentir desejo por mim, ou eu não sentir por ele. Se eu tiro esse demônio do nosso meio, se eu você amarra, manda aquilo ali embora, entendeu? E fala com Deus, Deus, supõe ali um amor, carinho, desejo entre eu e meu marido. O Senhor não é um Deus de confusão, Ele é meu marido, Ele é mesmo minha esposa. Eu tenho que olhar para Ele e desejar Ele ou vice-versa. Não é normal isso. E aí esse troço vai sair da vida de vocês. Estão entendendo? Quando eu fiquei 7 anos separada do meu marido, isso aconteceu comigo. Eu achava que eu não gostava dele. Eu cheguei até a falar com o pastor, eu acho que eu não gosto mais do meu marido, não. Por isso que eu tenho experiência para me pregar hoje. Aí Deus falou no meu coração, Fabiana, se o casamento é para sempre, tu acha que eu ia fazer isso? Chegar aqui um certo limite, você não gosta mais de Samuel, vai gostar de quem agora? Mas está errado. Isso é um demônio. Eu falei, você está entendendo? Eu amarrei aquilo ali, eu mandei aquilo ali embora, saí do nosso relacionamento, orei a Deus. Pensa num casal que depois de mais de 20 anos de casamento voltou com uma lua de mel. Era eu e meu marido, a gente voltou igual naquela época de namoro. Ele já era meu marido há anos, mas quando eu estava perto dele chegar em casa, eu batia aquela alegriazinha no coração dele, no meu, entendeu? A gente voltou aquele casal de pombinho de namorado de novo, porque eu orei a Deus, eu amarrei esse demônio, eu entendi que era ele que estava fazendo isso. Aí eu entendi, eu falei, então é isso que acontece com os casais. Eu acho que Deus deixou eu passar essas coisas para me aprender. Agora você vai lá e prega, porque tem um montão de casal se separando, achando que um não gosta mais do outro, porque acabou a química, acabou porque o diabo entrou no meio.
Você tem que amarrar aquilo ali e mandar embora. Aí eu aprendi isso com Deus. No nosso casamento, ó, levantou, irmão. Eu falei, agora eu já sei que é você, aqui você não reina mais. Até o meu marido partir desse mundo, que comunhão gostosa que a gente tinha como de casal um com o outro. E o diabo foi envergonhado. Então, às vezes, você tem que vigiar. Que ele entra e você, eu não amo mais o fulano, não sinto mais. Até hoje, quando ele vem me beijar, tem uma coisa estranha. E vice-versa. Entendeu? Então, ele está falando aqui, ó, vamos lá. Por que 1 Coríntios 7. E essas coisas, gente, não parece nada, mas tem que ser pregado, senão a pessoa não sabe destrói o casamento. Entendeu? Tem gente aí que já foi casado mais 10 vezes. Aí, no meio do caminho, não sentiu mais nada, separou, foi com Getúlio. Aí, com Getúlio, começou aquele fogo, aquela coisa toda. No meio do caminho, não sentiu mais nada, largou, então vou pro Jeruete. Assim vai embora. Quer dizer, o diabo está destruindo, entendeu? Está destruindo a vida dele, já foi casado 200 vezes e não está sabendo vencer o negócio. Então, ele está dizendo aqui, ó, a resposta a essa pergunta acerca do casamento, não é? A gente não vai todo nisso aqui, não. Peraí, que você que não é casado, você vai ter essa parte boa. Ele está falando assim, ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido, olha o que o marido tem que fazer, presta bem atenção. O marido pague a mulher devida benevolência. Da mesma maneira, a mulher ao marido. Olha porque o diabo tenta esfriar você. Porque tu sabe o que é benevolência? Boa vontade para com o outro. O casal, ele não pode ficar se negando o seu marido, se negando a sua esposa, não. Você está em pecado quando você faz isso. Todo dia o marido vai lá e hoje não, nem vem. Entendeu? No outro dia o marido vai lá e diz, estou com uma enxaqueca terrível. Não, hoje você não sabe como é que foi meu dia. Está errado isso. A mulher, ela não deve se negar ao seu marido, ela deve pagar a ele a devida benevolência. E o marido, a mulher. A mesma coisa o marido. Todo dia o marido, estou cansado, então não sei o quê. Não, hoje não dá não. Está errado isso. Ele deve pagar a esposa a devida benevolência. Claro que não é, pastor, mas nem todo dia a gente está bem, irmão. Mas aí é uma questão de conversar, né? Bom, eu estou um pouquinho cansado, mas todo dia isso está errado. Tem casal que quase não tem relação. Isso aí o diabo entra no meio. O diabo entra no meio. Ele faz isso para esfriar mesmo, para não ter comunhão um com o outro, para o casal não ser um só na mão de Deus, não agradar a Deus. Porque, biblicamente, o relacionamento íntimo do casal é um ato de louvor a Deus. Você já viu isso na Bíblia? É um ato de louvor a Deus. Então quer dizer que o diabo está querendo destruir isso. Então ele está falando aqui, ó. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. O marido paga a mulher a devida benevolência, que é boa vontade. E da mesma sorte, a mulher ao marido. Agora presta bem atenção. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas tem o marido. Às vezes tem mulher que o marido vai tocar nela, parece até que deu choque. Ela não quer nem que toque. Mas vem cá, irmão, mas ele tem poder sobre o seu corpo. Seu corpo pertence a ele. Você está entendendo? Ele tem direito de te abraçar, de te beijar. Não é o que está escrito aqui? Acho que tem mulher que não deixa. Sai pra lá. Coxa, parece até que deu choque. A mesma coisa é o marido. Tem marido que a mulher vai abraçar, mas fica se esquivando. Não, mas tá errado isso. Aí ele tá falando aqui, ó. Casal que não dá um beijo. Não dá, tem casal que não beija. É esquisito isso.
Você está entendendo? Ah, pastor, mas se eu fosse casada eu também não beijava. Irmão, pelo amor de Jesus Cristo, faz um negócio direito, se no seu casamento ser destruído. Entendeu? Desde que você seja com o seu marido, com a sua esposa, você não está pecando, velho. Você está pecando quando você não beija. Quer ver? Eu não quero. Tem um monte de beijar meu marido. Mas se outra mulher beijar na rua, tu vai gostar? Ou se outro homem beijar ela? Então por que você não beija? Você está entendendo? Faz você que tem que fazer, não é os outros. Entendeu? O cara vai ficar meio carente de beijo, uma hora que alguém dá um beijo, não está entendendo? Tem que vigiar, irmão. A coisa é séria. Isso aí não é pecado, não. Eu não tinha costume de ficar beijando meu marido na frente dos outros, não, nem dos meus filhos, não. Mas o nosso momento íntimo, eu beijava meu marido, ele é meu marido. Mas se eu estivesse beijando o marido dos outros, aí sim era um pecado. Não estou beijando o marido, estou beijando o meu. E ele também estava beijando a mulher dele. Está entendendo? É meio esquisito isso. Aí ele está falando aqui, ó. E não, porque isso tem que ser pregado, porque tem mulher que pensa que isso é pecado, sabia? Não beija não, Deus não está amarrado. Irmão, você é seu marido. Você está trabalhando em beijar, você está exagerando, não seja demasiadamente sábio, sabe, senão você vai virar uma pessoa fanática. Entendeu? Daqui a pouco o marido vai ficar, não entendi. Tentou para a igreja para beijar? Como assim? Ele vai querer te tirar da igreja. Ah, não, sai da igreja porque eu tenho que tirar a mulher da igreja. Aí vai, é o diabo, poxa, a mulher também não está vigiando, gente. Entendeu? É esquisito. Deixa o inimigo do pessoal para ver isso aí. Aí ele está falando, então, o que acontece? Ele está falando aqui, ó. Aí ele disse assim, ó, a mulher não tem poder sobre o seu marido, né? Lá no versículo 5 está escrito assim: não vos defraudeis um ao outro. O que é isso, pastor? O que é defraudar? É você não privar o outro de um direito dele ou dela. Mas como assim, pastor? Porque se a pessoa, se ele é seu marido, ele tem direito de ter intimidade com você, como mulher. E se você é mulher, você tem direito de ter a sua intimidade com seu marido. Quando o marido não tem a intimidade com a mulher, ele está privando ela de um direito que é dela, de mulher, como esposa, né? E quando a mulher não tem intimidade com o marido, ela está privando ele de um direito dele como esposo. E isso aí é um pecado. E o diabo, sabendo que é pecado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar esfriar você, para você não sentir desejo pelo seu marido nem pela sua esposa. Porque se você começar a se negar ao seu marido, sua esposa, não quiser ter relação, você vai cair aonde? Num pecado. O diabo, o negócio dele é fazer você pecar. Vocês estão entendendo? Sim ou não, pessoal? O negócio dele é fazer você pecar. Então você começa a se negar ao seu esposo, se negar à sua esposa, todo dia não quer, não está com vontade, aquilo ali já vai surgindo um pecado no meio de vocês. Porque você vai privando o outro e vice-versa. Você saiu da palavra. Está entendendo por que o diabo tenta botar essa frieza conjugal no casal? Para eles não querer ter relação com o outro. Aí vai afastando. Para que ele vai afastando? Na intenção de entrar e destruir. Porque olha só. Aí ele está dizendo: não defraudeis um ao outro, senão o consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar onde? Em oração. Depois é para você fazer o que de novo, pessoal? Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Quer dizer, ele começa a esfriar um outro, aí vai afastando, aí depois ele vai, aquela partezinha que está meio carente, por exemplo, esfriou a mulher,
A mulher todo dia não, todo dia não, todo dia não está com vontade, o marido vai ficando carente. Nesse meio tempo, o diabo já vai começar a tentar ele, por causa da carência dele. Ele vai começar a arrumar outra mulher na rua para poder tentar ele. Ah, mas sua mulher nunca te dá atenção em casa mesmo, vai com Juliette. Olha lá, ela está doidinha querendo. É igual assim que o diabo faz. Você está entendendo? Aí a pessoa vai lá e trai, aí pronto. Mas por que você me traiu? Tem que vigiar, você tem que dar assistência ao seu marido e à sua esposa em casa. Você não tem que dar tempo dele nem pensar em tem que buscar isso fora de casa, nem ele, nem ela. O marido é a mesma coisa. Aí o marido esfria o marido não dá uma atenção, não é só cama não, às vezes o marido não passeia um pouquinho, não fala uma coisa agradável, daqui a pouco o diabo vai começar a tentar aquela mulher. Parece Toinho na rua, poxa, seu marido é um marido de sorte. Hein? Quer tomar um refrigerante não, uma coisinha assim? Não, mas eu não costumo sair assim, não. Ah, mas não vou nem tocar em você, só para a gente conversar num lugarzinho agradável, porque ele sabe que o diabo sabe que o marido não leva ela num lugarzinho agradável. Você está entendendo? Não, é só uma amizade, um lugarzinho agradável para a gente fazer unhas. Tudo que o seu marido não faz em casa. Vocês estão entendendo? Isso é sério. Tudo que o seu marido não faz em casa, ele vai usar o Toninho para querer fazer pela mulher. Aí o marido não dá um elogio na mulher. A mulher está meio carente de ouvir um elogio. O que o diabo vai fazer? Ele vai arrumar alguém na rua para elogiar. O diabo é sujo, gente. Você tá entendendo? Aí passa lá, olha, eu te falo. Tá amarrado, Deus que me perdoe, meu Deus, que eu sei. Deus que me perdoe, que eu sei que você é casado. Que o marido não levava, começa a dar elogio, o outro não elogiava, o diabo vai entrando nesse meio. E assim também é a mulher. Às vezes a mulher não dá um elogio, não dá um beijinho no marido, e daqui a pouco é sobre o casal, gente. Não é possível, o diabo não gosta que pega sobre o casal, não dá repreende. Vai nessa, entendeu? Quem dera. Entendeu? Tudo que a mulher. Tu sabe que o marido queria que a mulher fizesse, mas ela não faz. Sim, entendeu? O diabo está sempre ocupado, aí o diabo vai arrumar um desocupado e uma desocupada para dar atenção para ele. Está sempre ocupado? Vou arrumar alguém desocupado. Tudo para querer destruir o casamento. Ele é terrível. Entendeu? E a gente tem que vigiar. Vamos fazendo por onde? O jeito de falar. Tem gente que é meio grosso para a mulher, para a esposa. Pela vossa incontinência, né? Aí aqui eu já fui. Tem marido, esposa, que o jeito de falar meio grosseiro, entendeu? Não dá carinho direito, não dá atenção direito, a pessoa vai cansando, entendeu? O marido é aquela coisa bruta dentro de casa, ele passa na padaria, entendeu? Você aqui, tava pensando em você agora, entendeu? Aí pronto. Não é do jeitinho que seu marido fala em casa, é um jeitinho carinhoso, aí ele assim vai. A mulher também, tem mulher que briga todo dia a mulher arruma um problema. Aí ela sai, o cara sai na rua, aquela mulherzinha com aquela palavrinha mole, né? Oi, fulano, tudo bem? Bom dia! Não é assim que ele é tratado em casa. Você está entendendo? Em casa é 7 pedras. Aí o cara vai, bom dia! Aqui eu sou bem tratado, entendeu? É assim que funciona. Então lá no Mateus 7,7, para a gente encerrar, tá rindo, dona Maria? O chifrudinho é terrível. Aí ele fica o quê? Sabe quem ele fica mais chateado de todo mundo? Quem você acha que o inimigo fica mais chateado, o homem ou a mulher? Quem que vocês acham?